E se eu fosse para Shumatsu no Valkyria parte 1, tudo começa comigo indo comprar R$ 4 de pão, mas quando eu estava atravessando a rua, apareceria um carro e bateria com tudo em mim, assim eu morrendo. Depois da minha morte eu abriria os meus olhos, e veria que estava à frente de um homem com roupas brancas. Esse homem que vamos chamar de Deus diria, que não era para você ter morrido ali, você ainda tinha muitos anos de vida. Eu perguntaria: Pai, eu irei para o céu ou o inferno? Deus responderia que eu não iria para nenhum dos dois, mas ele me daria uma chance de voltar à vida. Mas eu voltaria à vida em um mundo da minha escolha, eu pensaria e escolheria ir para o mundo de Shumatsu no Valkyria. Deus responderia à minha escolha dizendo: Filho, como esse mundo é perigoso para você, lhe darei 5 desejos. Eu agradeceria os desejos que Deus tinha me dado. Eu começaria pedindo todas as armas de Kratos. Pediria para ter os poderes de Anos. Eu continuaria pedindo as armas mais poderosas da Marvel. Eu também escolheria os poderes do Rimuru. E para terminar os meus desejos, eu pediria para ter todos os Tandis em um só. Depois dos meus desejos, Deus falaria para eu ter cuidado. Depois dele ter falado, tudo ficaria branco. Depois de alguns minutos, tudo voltaria ao normal. Eu olharia bem e veria que estava na sala dos lutadores da humanidade. Mais uma porta que estava à nossa frente se abriria, e dela entraria a Valkyria mais velha chamada Brunhild. Junto dela entraria a Valkyria mais nova chamada Jade. Eu notaria que a Jade era mais alta, e também tinha o corpo mais avançado do que no anime. A Brunhild diria que nós estávamos ali para lutar pela humanidade. Ela estaria olhando para quem seria o primeiro a lutar pela humanidade. Então Deus, eu aceitaria. Afinal a humanidade estava em perigo. O narrador da luta diria o nome dos lutadores que iriam lutar. Ele diria que a vanguarda dos deuses seria o deus dos trovões Thor. Assim o Thor aparecendo em raio sentado em uma cadeira, ele se levantaria da cadeira e tiraria uma parte de suas roupas. Depois do narrador apresentar o Thor, eu diria: do lado da humanidade temos um homem desconhecido, que tem poderes além da compreensão humana. Seu nome é Gilbrandou. Após ele me apresentar, os portões da humanidade se abririam, e uma forte pressão cairiam sobre os humanos e deuses, e eu sairia das sombras com vários monstros me carregando. Depois de entrar na arena, alguns dos monstros fariam uma escada com seus corpos, assim eu descendo de onde estava. Depois disso os monstros se curvaram diante de mim, e perguntaram se eles poderiam ir embora. Eu permitiria assim eles indo embora. Thor estaria surpreso com a minha entrada. Então eu e o Thor olharíamos um para o outro. Eu e o Thor nem piscávamos. Todos estariam querendo saber o porquê nós não começamos a lutar. Então eu e o Thor começaríamos a andar em direção do outro. Luta. Após eu e o Thor ficarmos de frente, ele lançaria o seu martelo em mim, mas eu rebateria o martelo dele. Depois disso eu iria em alta velocidade para cima do Thor. Eu daria vários e vários golpes nele, mas ele estava defendendo todos os meus golpes com seu martelo. Então eu usaria o martelo do Thor como impulso, e tomaria distância do mesmo. Depois eu pegaria a Blade of Athena, e voltaria a atacar o Thor com 40% de minha força e habilidade com essa arma. Ele estaria com muita dificuldade de defender os meus golpes, até que eu passaria pela defesa e daria vários cortes no Thor. Depois eu usaria uma habilidade da Blade of Athena, onde deixava ela com um fogo vermelho com preto e deixaria ela muito mais forte. Depois de usar essa habilidade eu teria pouco tempo com ela, então eu partiria para cima do Thor e gritaria TH Evorut, assim o tempo parando. Só que como eu era inexperiente com TH Evorut, eu só teria 4 segundos disso, começaria a combar o Thor com tudo. Depois de 4 segundos tempo voltaria, e o Thor estava todo esbagacado e cortado. Ele cairia no chão sangrando muito. O narrador da luta diria: diálogo. Não é possível. O deus do trovão Thor caiu aos pés do Gilbrandou. Será que essa será a primeira vitória do começo do Ragnarok? Será mesmo que a primeira vitória irá para a humanidades? Não é possível. O Thor ainda está vivo. A humanidade precisará de muito mais para vencer e ganhar uma vitória. Luta. O Thor se levantaria e diria que eu era muito forte. Após ele se levantar, ele bateria em mim com um martelo em alta velocidade. Eu voaria para longe e bateria na parede da humanidade. Depois eu sairia da parede da humanidade e partiria com tudo para cima do Thor. Nós estávamos em uma velocidade assombrosa. A potência de nossos golpes se colidindo estava destruindo a arena. Eu decidiria desarmar o Thor tirando seu martelo. Então eu ativaria o meu stand e diria TH Evorut, e depois o meu stand diria muda
muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda muda. Depois de tantos ataques o tempo voltaria. Após o tempo voltar, todos sentiriam uma ventania muito forte. Depois todos os deuses e humanos veriam o martelo do Thor caindo no chão bem longe. Então o martelo do Thor começou a emitir muito calor. Depois o martelo começou a se rachar, assim aparecendo carne. Então o Thor iria até o seu martelo e diria: Diálogo de Thor. Finalmente você despertou, meu amigo. Você dormiu muito, e agora você está pronto para lutar. Finalmente achamos um inimigo à nossa altura ou até mais forte. Luta. Thor dizia tudo aquilo tirando as suas luvas. Depois dele ter tirado as suas luvas, ele pegaria no seu martelo e o levantaria em uma posição de arremesso. Então ele diria para mim: Diálogo de Thor. Humano, tenho um pedido para lhe fazer. Não morra, luta. Depois dele ter me falado isso, ele jogaria o seu martelo em mim. Então eu decidiria pegar pesado e usaria um ataque do Anos que cria uma flecha de fogo em seu dedo. Então Thor lançaria o seu martelo em mim e eu lançaria o meu ataque. Os ataques se chocariam um contra o outro. Depois de se chocarem, eles criariam uma explosão gigantesca, assim levantando muita poeira sem deixar ninguém ver nada. Então a poeira começaria a baixar e todos veriam o Thor parado. Eles se perguntariam se eu tinha perdido. Então eles olhariam para as costas do Thor e veriam que eu estava em suas costas segurando a Blood of Athena à frente de seu pescoço. A Blood of Athena estava melada com sangue. Todos se perguntariam o porquê dela estar melada de sangue, até que o condutor cairia sem a sua cabeça. Todos ficariam assustados com a cena, e eles veriam que eu estava com a cabeça do Thor em minhas mãos. Depois de eu ter decepado a cabeça do Thor, eu ouviria três gritando e chorando pela morte do Thor, enquanto a outra estava me xingando com todas as palavras possíveis. Eu olhava para as três e veria que eram as filhas de Thor. Elas eram muito bonitas com peitos e bunda grandes. E então uma delas pegou uma espada e pulou de onde estava e veio para cima de mim tentando me matar, mas eu estaria esquivando com muita facilidade. Depois de esquivar, eu daria um soco forte na barriga dela, assim ela indo ao lado do corpo do seu pai. Depois as outras filhas de Thor foram ver ele. A filha do Thor que estava tentando me matar estava derramando muitas lágrimas. Então eu com pena iria em direção ao corpo do Thor, mas a que veio me atacar viria de novo para cima de mim, mas eu com um tapa levaria ela ao chão. Então eu chegaria perto do corpo do Thor. As outras duas filhas do Thor iria pegar suas espadas para me atacar, mas eu estragaria os meus dedos. Assim um círculo mágico verde apareceria, e dela dentro, as filhas do Thor achariam que eu queria dar um sumiço no corpo do Thor, mas quando elas iriam me atacar, todos veriam que o Thor teria saído novinho em folha do portal. Então o Thor perguntaria o que aconteceu, e eu diria: Diálogo de Dio. Você perdeu para mim, e agora eu te ressuscitei para que essas três não venham encher o meu saco. História. Todos ouvindo isso ficariam surpresos por eu ter ressuscitado Thor. Então as filhas do Thor dariam um abraço nele, e depois elas me pediriam desculpa e obrigado. Eu diria que estava tudo bem e daria tchau, assim eu indo onde estava a Brunhilde agir. Fim. E essa parte acaba com o sol se pondo e o narrador dando fim no primeiro confronto do Ragnarok entre deuses e humanos. Final do vídeo. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, dá um like para eu ver que gostaram. Até mais.